Ok, pessoal? Vamos para o exemplo 6 agora, então. Para se construir um muro de 17 metros quadrados, são necessários 3 trabalhadores. Então, um muro com 17 metros, tá? Precisa de 3 trabalhadores. Então, quais são as variáveis? 3 trabalhadores e 17 metros quadrados, que é uma área. Tá? Quantos trabalhadores, tá? Então, está aqui, ó, a relação, serão necessários para construir um muro de 51 metros quadrados. Está aqui uma área, né, que a gente quer saber. Então, quais são as variáveis? 3 trabalhadores, 17 metros. Quantos trabalhadores? 51 metros. Né? Então, 17 metros, 3 trabalhadores. 17 metros, 3 trabalhadores. 51 metros quadrados, quantos trabalhadores? Tá? Bom, pessoal, aqui tem um quezinho que eu já vou indicar para vocês para a gente dar entrada lá na parte de indireta. Né? O que acontece aqui? Ó? A gente tem que raciocinar. Se eu preciso de 3 trabalhadores para construir 17 metros e quero aumentar essa quantidade, o que acontece com os trabalhadores? A gente já tem que raciocinar antes. Ele aumenta ou diminui? Tá? Se eu preciso de 3 trabalhadores para construir 17 metros quadrados, quantos trabalhadores eu vou precisar para construir 51 metros quadrados? Se eu vou aumentar a área, pensem bem, se vocês, né, por exemplo, levam 3 horas para fazer o tema de um exercício, quanto tempo vocês vão levar para fazer um tema de 2 exercícios? Vai aumentar ou vai diminuir o tempo? Vai aumentar, né? Então é proporcional. Aumenta a quantidade de exercício, aumenta o tempo. Aqui mesma coisa. Aumenta a área construída, tem que aumentar o número de trabalhadores para fazer isso no mesmo, no mesmo tempo. Beleza? Então isso quer dizer, tá? Essas setinhas aqui. Ok? O que é isso? Quando aumenta, não interessa a direção dela aqui. Quando aumenta um, o outro também vai aumentar. Tá? Então é uma relação diretamente proporcional. Tá? Bom, dito isso, montamos o nosso sistema. O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar em x. Né? Está aqui montado. Então 17 vezes x. Está aqui. E 3 vezes 51. Está aqui. Vamos ver se o nosso raciocínio está correto, né? 17x igual a 153. Pronto. 153 isola o x dividido por 17. 153 dividido por 17 dá 9. Então, quantos trabalhadores são necessários para aumentar de 17 para 51 metros quadrados? 9 trabalhadores. Tá bem? Então, ó, aumentou a área construída, foi necessário aumentar a quantidade de trabalhadores. Então, direto. Por isso, essas 2 setinhas aqui para cima. Beleza? Então tá. Vamos lá. O que nós vamos ver agora? Inversamente proporcional, ou inversa, né? Quando é que é inversa? Quando temos 2 grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quando a variação de uma delas é contrária à variação do outro. Foi o que eu tentei explicar ali em cima, né? Se vocês aumentam a área construída, né? Aumentou a área construída de 17 para 51, o que vai acontecer com a quantidade de trabalhadores? De 3 vai aumentar, aumentou para 9. Então aqui é diretamente proporcional. O que é inversamente proporcional? É quando é o contrário. Você aumenta um e o outro vai diminuir. Ai, complicou? Não complicou. Tá? Vamos ver aqui nos exemplos aqui. Um automóvel com velocidade de 80 km por hora gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for reduzida para 60 km, que tempo e minutos será gasto no mesmo percurso? Isso aqui é uma questão simples de raciocínio, né? Primeiro vamos ver as variáveis. Então eu tenho aqui, ó, velocidade, 80 km por hora, e tempo. Tá? E aqui eu tenho velocidade e quero saber qual é o tempo.
Tá? Até aí tudo bem. Se monta, né? Então 80, 15. Tá aqui, 80, 15. 80, 15. Certo? O que a gente quer saber? A gente quer saber com o tempo. Então o tempo X. Para quê? Para uma velocidade de 60 km por hora. Velocidade de 60 km por hora. O que aconteceu aqui? Vamos raciocinar aqui, ó. Se eu estou andando a 80 km por hora e levo 15 minutos, se eu diminuo na mesma distância a 60 km por hora, o que vai acontecer com o tempo? Vai aumentar ou vai diminuir? Hein? Vai aumentar, né? Se eu estou a 80 km por hora e vou mais devagar, eu levo mais tempo para chegar no lugar. Né? É aquela velha história, se eu vou daqui até Porto Alegre, né, a 80 km por hora, levo lá 2 horas e meia, 3 horas. Não vou em o caso. Tá? Vamos dizer 3 horas. Se eu for a 60 km por hora, eu vou, no mínimo, levar 4 horas e tanto. Então o que aconteceu? Eu diminuí a velocidade, mas aumentou o tempo. E isso é que quer dizer inverso. Tá? Daí é que está a função do inverso. Então, pessoal, nós montamos a nossa expressão aqui, ó. Tá. Agora vamos raciocinar aqui nas setinhas. O que acontece com o nosso tempo? Se eu sei que a 80 eu levo 15, a 60 eu vou levar um maior. Então você sabe que esse valor vai aumentar. Né? Esse valor vai... Opa, errou. Esse valor vai aumentar. Tudo bem. Só que a velocidade diminuiu. Então a velocidade diminuiu. Então aqui, ó, presta atenção. Né? Elas são inversamente proporcionais. Então, pessoal, para que eu preciso saber disso aqui? Para saber como montar a minha expressão. Por quê? Porque quando for assim, tá? Ó, uma para cima e uma para baixo, eu tenho que inverter esses valores aqui. Então, como é que está aqui? Ó? 15 sobre x, permaneceu, a minha variável na mesma posição, e eu inverti a posição do 80 e do 60. Ó, o 80 foi para baixo e o 60 foi para cima. Para quê? Para que eu possa colocar as duas setas na mesma posição e utilizar o meu cruzamento em X. Tá bem? É por isso que eu tenho que fazer isso. Então, sempre que eu perceber, eu tenho que analisar se ela é direta ou indireta. Porque o restante é simples. Então, a maior dificuldade é sempre aí. O que ela é? Direta ou indireta? Direta ou inversa? Tá? Então, interpretar primeiro os dados, né? Porque a gente vai estimar se esse aqui está diminuindo e em função de tempo, esse aqui vai aumentar. Então, ela é inversa. Aí eu faço o quê? Eu vou inverter esses valores aqui. Tá? Eu tenho que inverter esses valores aqui. E aí, a partir daí, é tudo igual, né? Então, ó, 60 vai multiplicar o x, né? Aí eu venho x. 60 multiplica o x, 15 multiplica 80. Então, 60x igual 80 vezes 15, vai dar 60x igual a 1.200. 1.200 dividido por 60, eu tenho um tempo aqui de 20 minutos. Então, pessoal, aqui, ó, se eu for a 80 km, eu levo 15 minutos. Se eu for a 60 km, eu levo 20 minutos. Ok? Muito bem, ó, é simples, né? Muito bem, pessoal. Agora você já tem condições de fazer os exercícios, né, da 2.1, que é exercício regra de 3 simples, direta e indireta. Então está misturado aqui, direta e indireta. Interpretem primeiro, montem e resolvam, tá?